Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Os casulos são tecidos de milhares de fios de seda, produzidos pelas lagartas. Dentro deles, a transformação acontece. E quando ela termina, as mariposas furam o casulo com os seus espinhos aguçados das suas novas asas e, finalmente, libertam-se para um voo livre. Essa descrição foi muito bonita, mas essa beleza não se limita às mariposas. Ela pode alcançar também os negócios. Imagine que você descubra um modelo inovador de negócios que pode servir como um guia para sua empresa ou qualquer pessoa, não só fortalecer a economia local, o mercado de trabalho, mas também melhorar o desempenho da sua companhia. Falando assim, parece sonho de vendedor, de curso online, cheio de promessas vazias, mas você vai se surpreender. Esse modelo de negócios, ele não só é real, como está a poucos cliques de vocês, em um livro repleto de ideias, tendências e perguntas que vão dar aquele giro 360, sabe? Aí na sua cabeça. O Burnt Egg é o casulo da mariposa, do qual a gente fala no início desse papo. E para explicar melhor essa história de casulo, tecnologia, marca, dados e muito mais, a gente teve que dar um jeito de unir as agendas dos três responsáveis por esse chacoalhão intelectual na nossa cabeça. Sejam muito bem-vindos ao nosso foguete de ideias. Gustavo Hansel, CEO na GH Branding. Tiago, que eu não consigo pronunciar o seu nome, você vai ter que contar pra gente como é que fala, que é o Chief Operating Officer na GH Branding, famigerado executivo de operações. E o Thiago Denardim, que é o Chief Strategy Officer, o CSO e co-founder da GH Branding. Deixa eu abrir aqui para vocês entrarem. Boa noite, pessoal. A gente está aqui no horário nobre, tá? Mas boa noite. Que belíssima introdução, hein, Yasmin? Pô, maravilhosa. Cheio de pompas e circunstâncias. Tô animado. Exatamente. E fala Niswald, Thiago Niswald Oliveira, mas para todo mundo aí que quiser me chamar de Palmito, também tô aceitando, tá? Meu apelido, todo mundo conhece como Palmito, então já, né, mais do justo. Eu adorei isso. Exatamente, galera. Nem minha mãe me chama por Thiago mais, então vamos embora. Maravilhoso. Sabe que Palmito é um nome que a gente fala de brincadeira do pessoal que nasce na cidade do meu pai, que chama Palma, o nome da cidade dele. Não é a capital do Tocantins, é uma cidade pequenininha em Minas Gerais. E a gente fala que quem nasce em Palma não é palmense, é palmito. E... Aí, ó. Maravilhoso. Pronto. Mais um bullying na tua lista. Muito bom. Então, pronto, ele já tem uma nova naturalidade. Agora ele já é maravilhoso. Bom, gente, só um recado antes da gente começar com o nosso papo. Essa é a primeira gravação do Smart Data Talks pro YouTube também. Então, além de seguir a gente no seu tocador de podcasts preferido, se inscreve no canal. Não posso perder a oportunidade de fazer isso como boa youtuber que agora sou. Ativa o sininho para receber um aviso sempre que a gente pode postar um vídeo novo. E se você gostar desse papo de hoje, já deixe seu like, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Animada para falar do livro. E eu vou ter que acabar dando alguns spoilers, não é mesmo? Sobre, enfim, não tem como. Porque vocês, afinal das contas, são muito humildes, né? Um com curso em Stanford, o outro tem 30 empregos no mesmo lugar, o outro fez Colômbia. Então, assim, eu preciso saber como é que foi esse encontro de vocês como profissionais, como é que esses caminhos se cruzaram e como tudo convergiu para a escrita do livro. Quem vai me contar essa fofoca? Acho que o mais apropriado é o Denardim. O Denardim conta essa história como ninguém. Essa história é complicada, mas eu vou tentar ser breve, hein, porque a história é longa. A história é longa. Conheci o Gustavo, o nosso CEOzinho, há muitos anos atrás. Assim, o Gustavo tinha 18 anos atrás. É isso, vou fazer as contas depois, mas o Gustavo tinha 15 anos. Era aqueles menino prodígio, assim, que fazia sitezinho na época, né? Fazia o sitezinho. Na época que o site recém tava... As empresas estavam descobrindo que era fazer site, ninguém tinha muita ideia do que era. Ninguém dava muito valor para um projeto web, né? O Gustavo era o carinha que fazia. Era meio designer, meio programador, meio hackerzinho.
E eu conheci ele num negócio familiar. Eu administrava uma empresa familiar na época e a gente foi apresentado. E começamos a trabalhar junto, começou a rolar muita química de trabalho, até que eu tô cortando a história, né, para não focar totalmente nisso, mas até que eu acabei me desvencilhando dos meus negócios da família e a gente acabou cruzando nossas vidas dentro da GH Branding. O Gustavo até, né, Gustavo pode contar melhor, o Gustavo iniciou ela antes da minha chegada, 1 ou 2 anos antes. E, enfim, a gente acabou se encontrando depois de uma afinidade de trabalho que a gente teve muito novos, né? O Gustavo tinha 15 e eu tinha 23 na época que a gente se conheceu. E a GH mesmo foi acontecer alguns anos depois, né, Gustavo? E o mais engraçado é que a história, ela é assim, eu comecei a GH, aí o Palmito veio trabalhar comigo, primeiro funcionário da GH, a gente era colega de aula, e aí passou um tempo, o Denardim, que era um dos primeiros clientes nossos, acaba entrando como na nova GH, né? Que a gente formatou uma GH diferente aí com outros serviços, né? A gente abriu outro serviço. E ali foi o estopim de tudo, né? Até a gente começou a tocar a GH com uma visão bem específica, que o próprio nome da metodologia BrandTech já fala. Olhar para a marca e olhar para a tecnologia. Né? Esse foi o início do processo. Então a GH nasceu, o nosso core sempre foi esse. Exato. Sempre foi olhar para a marca e sempre olhar sobre o ponto de vista de tecnologia. E essa época a gente não se falava de startup, não se falava de scale-up, não se falava de porra nenhuma disso aí, né? A gente simplesmente era os carinha numa cidade do interior que era meio hackerzinho, que fazia uns negócios que ninguém entendia direito e que, né? Então ali a gente começou a entender esse processo como um todo. Né? O Palmito, que depois de 10 anos dentro da GH se torna sócio da GH, nosso também, hoje sócio da GH, assim como outras pessoas já se tornaram sócios também. Então hoje o livro, na verdade, nasce depois que a gente faz o nosso processo de internacionalização. Então depois de um tempo que a GH já existe, já tinha expandido no Brasil e coisa e tal, a duras penas, né? A duras penas a gente fez a expansão difícil e a gente é do Sul, né? Pelo sotaque, dá pra ver. Não, imagina. Quase nada. O nosso processo foi, ao invés de vir para São Paulo, a gente inverteu um pouquinho e foi direto para os Estados Unidos. A gente fez um movimento meio que ao contrário, natural. Não é um movimento natural, né? A gente foi aprender lá para depois voltar para cá de novo. E nesse momento, até então não existia BrandTech, tá? A gente até esse momento não existia BrandTech. A gente vai para os Estados Unidos do jeito que a gente trabalhava aqui, se ferra totalmente, entra no mercado todo fudido. A gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente não conseguia vender e nem trabalhar no serviço. O formato que a gente aplicava no Brasil não funcionava nos Estados Unidos, a gente não entendia por quê. Fala, caceta, por que não funciona esse negócio? Aí, os 3 que estão aqui dão um passo para trás e falam, caceta, a gente tem que voltar a estudar. Aí que entra as universidades que tu citou antes. A gente foi estudar lá, na origem do processo, para entender, cara, a gente precisa entender por que isso não funciona. Por que numa empresa dos Estados Unidos não funciona e numa empresa brasileira funciona? Por que as empresas que a gente vê na mídia, a gente lê, Airbnb, Uber, e todas essas estavam começando ainda, por que essas empresas crescem tanto e a gente aqui do lado de cá não tem empresas que crescem nessa velocidade? E a gente se depara com esse movimento chamado scale-ups. E aí a gente começa a entender o processo de fazer construção de marca para essas empresas que escalam ridiculamente rápido. Caramba, eu acho que eu tenho a sensação de que foi muito resumido, mas eu gostei. Super Super, né? Porque eu acho que teve muitos altos e baixos aí nesse processo. Eu acho que, enfim, a gente vai falar mais sobre essa parte aí do Vale do Silício. Eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber o que vocês experienciaram lá. Mas antes, para aguçar mais a curiosidade do pessoal com relação ao livro, enfim, a obra que vocês produziram, essa teoria, esse conceito que vocês produziram juntos, eu queria que vocês explicassem um pouco mais, desmistificassem talvez, o conceito da metáfora da mariposa e o porquê dela ser tão potente para explicar o conceito de BrandTech. Boa. Vamos lá. Acho que todo mundo fala aí, né? Mas enfim,
Vamos que vamos. Beleza. Logo se no início... atropelem aí. Não tem problema. Duelem. A gente escreveu o livro no meio da pandemia, né? No início da pandemia, aliás. Então, já tinha, como o Gustavo foi explicando, a gente aprendeu muito lá fora, foi aplicando na prática, a gente se viu do dia para noite como todo mundo, né? Pandemia, trancados em casa. E a gente resolveu usar esse momento para o bem, né? Para escrever o livro, para compartilhar esse conhecimento que a gente tem. E a gente precisava denominar o projeto. Como é que a gente vai chamar isso? A gente tinha um problema que todas as nossas agendas dentro da GH são compartilhadas. A gente não queria, em nenhum momento, ainda estar abrindo o jogo do que era. Então, a gente, vamos dar um nome para esse projeto que seja secreto, que ninguém vai entender, além de nós, no início. E como vocês podem, o pessoal que depois comprar o livro, adquirir, vai ver que logo na capa tem, né? Aí o Gustavo está mostrando aí, logo na capa a gente tem a mariposa, como você falou, uma borboleta, e esse belo gráfico que mostra a intersecção de 4 grandes áreas que nós colocamos nessa metodologia, né? A área de sales, a área de growth, a área de customer experience e a área de marketing, aliadas a um propósito no meio, e as suas intersecções acabam gerando outras áreas de pessoas, tecnologia, CS, white space. Esse gráfico ele acaba lembrando, né, umas asas de uma borboleta, de uma mariposa. E a gente meio que olhou para isso, remeteu logo uma borboleta e, vamos denominar mariposa, porque tem todo um conceito teórico por trás, como você muito bem introduziu, Yasmin, de transformação, né, de uma marca que acaba, enfim, de uma larva que acaba se transformando numa borboleta, né? As marcas também são assim, ainda mais quando a gente acredita que uma marca ela nasce e se desenvolve muito através do propósito dela, que é o centro da nossa metodologia. Tem todo esse conceito por trás de transformação de marca, de evolução das marcas evoluírem, né? Abraçando grandes áreas. Então, o conceito por trás de mariposa, de borboleta, é esse, de transformação, da inserção dessas áreas que a gente falou ali. E meio que no início foi uma brincadeira para a gente esconder as agendas da galera e fazer uma surpresa. E depois de um tempo acabou virando o nome real, né? E enfim, acho que foi bem acertado. Muito bom. Vocês têm algo mais para acrescentar a essa história? E eu acho que resumiu super bem. Palmito, desculpa, tem que chamar de Palmito. Desculpa. O processo de transformação, né? Ele é muito. A gente viveu isso na prática, né? Porque tudo que está aqui no livro, a gente fala metodologia, mas na minha concepção, metodologia não é a melhor palavra para isso. Isso é uma prática. O que está no livro é prática. Então, a GH viveu isso. Nós vivemos na pele o que é passar por isso. E a gente faz isso no nosso dia a dia, a gente faz isso há muitos anos, quase 15 anos a gente faz esse negócio, né? Então, é um conjunto de práticas, na verdade, que a gente aprendeu muito lá, que, de um resumo muito rápido, ele é quase que uma estrutura organizacional, é uma forma com que as empresas se organizam dentro da sua estrutura organizacional. O que a gente tinha até hoje a gente tem muitas empresas mais tradicionais, aquelas áreas totalmente clusterizadas, que eu tenho uma área de marketing, uma área comercial, uma área de produto, uma área de gestão. Isso lá no Vale não funciona, não é assim que eles operam lá. Então essa foi a primeira coisa que a gente percebeu, eles não operam desse jeito, eles não operam assim. Para eles é uma realidade que não existe ter uma área de marketing separado da área comercial, separado da área de produto. Não tem como ter isso. Como é que eles se organizam? Eles se organizam ao redor desse que a gente chamou da borboleta, né? Desse metodologia, que eu formo squads, eu formo times, que dentro desse time vai ter pessoas de marketing, vão ter pessoas de comercial que vão trabalhar naquele produto específico, nós vamos ter pessoas, desenvolvedores de produto que vai trabalhar dentro do que o marketing trouxe de pesquisa, daquilo que o comercial trouxe de feedback da venda, que vai ter área de CX, por exemplo, ou CS, que está conversando com o cliente depois que ele já fez o onboard, já trazendo sugestão, trazendo para dentro do time de produto. Então, imagine assim, a conversa segunda-feira de manhã, todo mundo chega na empresa segunda-feira de manhã, faz uma reunião. Em vez de eu fazer uma reunião de comercial, eu faço uma reunião de squad. Essa squad vai debater os problemas
de todas as áreas. Então, automaticamente, você tem naturalmente um crescimento muito mais acelerado, você tem muito mais mão na massa, você está próximo do problema. Aconteceu um problema com o cliente, o cara do produto já está vendo o feedback na hora, o cara do marketing já está vendo que ele não pode vender dessa forma, ele não pode criar a estrutura dessa forma, que essa forma não está bem sustentada no produto. O cara do CX já está entendendo como é que o comercial vendeu para falar, cara, ó, você não pode vender dessa forma. Acontece uma régua, entendeu? É segmentado pelo problema que aquela squad está tentando resolver e não por silos dentro da empresa. Então a comunicação naturalmente fica muito mais fluida. Essa é a grande diferença, né? Perfeito. E a grande sacada também, né, Gustavo e Palmito, é a questão que a gente vive isso, palavras clássicas, cada dia mais, né, até tecnologia, evolução, dados, né, enfim, a gente sendo derrubado por avalanche de informação, players, competidores, justamente a gente entende que a Brand Tech é uma forma de trazer um certo conforto até para as empresas, assim, é uma forma de você dar segurança, de você ter uma plataforma de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho o propósito claro e a interconexão entre essas áreas, como o Gustavo falou, eu estou muito mais preparado para me deparar com os desafios que a vida me traz, né, que os novos tempos trazem. As pautas de tecnologia, elas ganham uma clareza maior. Eu me amparo na visão da Brand Tech para tomar as melhores decisões, porque de fato eu tenho uma plataforma de trabalho, um ecossistema que trabalha a favor de um propósito claro. Então a tecnologia, ela vem como um apoiador do meu objetivo, dos planos que eu tenho para o meu negócio. Então muitas vezes a gente se depara com momentos de decisões práticas de tecnologia do dia a dia, qual é o melhor software que eu devo adotar, qual é o melhor mecanismo de trabalho, enfim. Eu tendo a metodologia da Brand Tech como base, eu tenho muito estruturado para a tomada das melhores decisões. Ela me dá uma base de decisão muito forte. E é isso que a gente identificou analisando as scale-ups que se destacam nos últimos anos. Elas têm é quase que um plano de voo, assim, que ele ajuda a tomar as decisões, porque todo dia aparecem coisas novas. Porém, a grande visão, aquele grande plano, né, que os negócios têm para o mundo, normalmente ele não muda, né? Elas nascem para solucionar um grande problema, tem aquele propósito. Então, a Brand Tech ajuda a abraçar o ecossistema para tomar as melhores decisões. É muito interessante, realmente, como fica claro quando vocês explicam, para além, obviamente, de toda a teoria, mas é muito interessante como parece muito óbvio quando vocês explicam essa necessidade de existir esse apoio tecnológico aliado a um propósito para uma melhor tomada de decisão. E isso não seria possível se a gente não estivesse embasado por dados e enfim, estatísticas e acompanhando não só a empresa internamente, mas também o mercado no qual ela está inserido, possíveis concorrentes. Então, acho que tem todos esses players aí, como você bem descreveu, Thiago. Fica muito óbvio, apesar de não ser tão óbvio para muitos empresários, não só no Brasil, enfim. A gente pode colocar nesse balaio aí, nesse barco, talvez, empresas tradicionais, empresas familiares, empresas que já estão aí há muitos anos e que não sabem muito bem como promover essa transformação de maneira fluida. Então, acho que você acabou até antecipando a minha próxima pergunta, na verdade, porque eu acho que hoje em dia parece que isso tudo que você trouxe, essa salada de alternativas e variáveis que você trouxe, isso fica um pouco confuso hoje, assim, em termos de prioridades. O que deve vir primeiro numa empresa? É a definição do propósito? É o conceito da marca? São os investimentos? Os investidores, talvez, eles devem vir primeiro? Não a tecnologia, são os softwares, assim. O que afinal, teria que vir primeiro? E por que o branding? Desculpa, já antecipei, talvez. A gente costuma até... eu gosto muito de usar o exemplo que muitas das plataformas de sucesso hoje que a gente conhece, seja
de aplicativo de deslocamento, de hospedagem, enfim, todas elas podem facilmente, rapidamente ser copiadas. O dinheiro, claro que hoje o dinheiro não está mais tão disponível como esteve, mas enfim, existe dinheiro no mundo e existem pessoas capazes de copiar plataformas que nós temos conhecimento. Então, é justamente por isso a importância que a gente traz, que é da nossa essência, a gente foi criado na base da marca, do branding, justamente eu ter uma conexão e uma visão de futuro, um propósito, isso me ajuda a ter um plano muito mais alinhado do que simplesmente eu planejar e pensar uma plataforma baseada numa oportunidade de momento. Eu tenho a minha história que eu crio para aquela marca, que vai realmente, como a gente fala no livro, me conectar do ponto A ao ponto B, com toda a complexidade que o ecossistema ele te impõe, mas eu vou ter uma clareza de onde chegar, e não simplesmente estou construindo uma tecnologia para um oportunismo. Eu tenho uma missão aqui na Terra, né? Mas então, e quando muito a gente disso que a gente tem prega. Um propósito, desculpa te cortar, quando Claro, a gente tem não. um propósito, uma empresa tem um propósito, aí, enfim, abro também para todos vocês responderem, a gente tem um propósito, mas a gente não está tão seguro dele, ou a gente acha que ele não está ajudando a gente a caminhar para onde deveria. Será que os dados podem ajudar a gente a enxergar um novo propósito, a reformular esse propósito? Porque eu acho que quando uma empresa é nova, isso às vezes parece ser mais fácil, mas quando ela já existe no mercado e ela precisa se reestruturar para sobreviver, parece muito mais difícil essa trajetória, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente tem uma máxima, fala bem no início do livro, inclusive. Propósito não se inventa, propósito se descobre, tá? É uma máxima. Propósito, ele sempre está lá. É muito difícil eu ter uma empresa, acho que não é nossa história, acho que nunca passou, uma empresa cujo empreendedor que está tocando o negócio, que criou o negócio, lá 50 anos atrás, falou, cara, eu vou fazer isso aqui simplesmente para ganhar dinheiro. A empresa não se sustenta, não tem como. Tá? Ela não consegue passar por todos os tombos que ela tem que dar. Não existe resiliência no mundo de empreendedorismo que sustente alguém que está só trabalhando por dinheiro. Não existe. A jornada do empreendedor ela é tão complexa, ela é tão turbulenta, ela é tanta prova o dia inteiro que você tem que ter algo maior para você como empreendedor e que você entrega para o mercado. O que acontece nesses casos que você trouxe, Yasmin, que acontece o tempo todo, é a gente ofuscar esse propósito. É ofuscar ele, eu esquecer conforme as gerações da empresa vão passando aos anos, entra gestão, o fundador ele assume uma posição que não é mais dia a dia da empresa, isso é muito normal. Desse propósito ele está um pouco ofuscado, tá? E sim, ele precisa ser polido. Ele precisa ser polido, ele precisa ser renovado, né? Ele precisa ser relembrado. E é justamente esse um dos papéis do branding. E aí tem N forma de fazer isso. Você pode se apoiar em dados, você pode se apoiar no seu cliente, né? A gente sempre fala assim, cara, aonde é que está teu propósito? Pega os teus 20 maiores clientes e entende como é que tu resolve o problema deles. Provavelmente o teu propósito está dentro desse jogo aí. O propósito para esses caras está sendo percebido aquilo que você de fato quis fazer com a tua solução, aquilo que de fato que você fez com a sua empresa, né? Lá quando você criou ela lá atrás. Então as empresas, conforme elas vão andando na história delas, elas vão meio que esquecendo o propósito. Inclusive o nosso aí atrás, ele tem que ser toda hora relembrado. Né? Ele tem que estar vivo dentro da corporação, dentro da companhia, ele tem que ser relembrado e ele deve ser relembrado a cada pouco tempo, tá? Porque ele precisa de polimento, isso aí é normal. Ele está muito calçado em valores, propósito é uma coisa que está calçada muito em valores, né? Propósito é algo que, cara, eu levanto da cama para fazer, eu não posso levantar só para ganhar dinheiro. É simples, não posso levantar só para ganhar dinheiro, porque senão, qualquer coisa que acontece na tua vida que te dá um revés de alguma forma, cara, você vai fazer o quê? Você vai atirar as coisas para cima e falar, cara, não quero mais fazer isso aqui? Não dá. Então, por isso que a gente insiste bastante nessa questão do propósito, que é uma questão importante nos negócios, né? A questão que de fato ela tem uma relevância enorme no teu dia a dia, principalmente quando a gente está falando de resiliência, né? Outra palavra para isso é resiliência.
Vai lá, Ariana, vai lá. Não, só complementar, puxando a pauta de dados, realmente, como o Gustavo falou, assim, ou realmente numa conversa direta, e empresas que têm uma massa de dados, informações maiores, com certeza você consegue fazer uma leitura do que de fato, aonde você está engajando, né, com o seu cliente ali. Com certeza, ela te dá insights e você consegue perceber de fato, para quem tem esse propósito ofuscado, né, você consegue perceber de fato, é um bom insight esse, assim. Os dados, com certeza, eles conseguem desenhar uma visão de onde está teu valor. E o propósito, ele está conectado com o valor, porque o propósito ele é pautado em sustentabilidade, né? Para um negócio sobreviver, ele tem que ter uma cadeia de sustentação, e isso está baseado numa entrega de valor, e o dado pode mostrar aonde esse valor está, com certeza. Tem muitas tecnologias hoje que estão, muitas startups estão revelando novas formas de interpretar o cliente, o consumidor, e isso está cada vez mais valioso. Perfeito. E para complementar rapidinho, assim, não, tranquilo. Tem uma coisa que é muito importante, né? Como o Gustavo falou, o propósito não se inventa, né? Ele se descobre. Às vezes não está claro para as pessoas da companhia, né? E quando isso não está claro, impacta diretamente no outro pilar, que é pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então, um propósito forte, bem sustentável, coerente, ele vai atrair as pessoas certas para o teu negócio, né? Tendo as pessoas certas, você vai conseguir também, enfim, gerar muito mais valor para o teu cliente, conseguir entregar aquela coisa que é o futuro. E aí os dados entram de novo, né? Você consegue, através de vários dados aí, perceber o nível de satisfação das pessoas que estão dentro da tua empresa. Tem N dados, a gente trabalha com alguns clientes que tem mais de 3 mil dados relativos a métricas internas das pessoas que trabalham. Então, trabalhando com metas, com muitas coisas, é importantíssimo, né? Desde que não adianta eu ter pessoas aliadas a mim, não conectadas ao meu propósito, né? Então, vai dar briga, vai dar divergência, a pessoa vai trabalhar desmotivada, e aí aquela cadeia que a gente sabe que vai acabar lá na ponta com um serviço ruim ou um produto ruim. Ou um burnout. Ou burnout, exatamente. Ai, meu Deus. Não, isso não, pelo amor de Deus. Mas esse lance dos dados é muito, ao mesmo tempo que ele é muito interessante e também muito óbvio, mas às vezes a gente precisa agir com cautela, porque tem muitas empresas que, quando elas começam a coletar essas informações, se adequam aí, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados, fazem toda adquirem, né, os softwares necessários, mas quando elas veem aquele universo que elas criaram, aquele monstro que elas criaram de informação, elas olham para aquilo e aí elas falam o quê? Ai, GH, o que eu faço? Como que vocês respondem esse desafio, assim? Porque esse é um desafio da Zux também, de certa forma. Assim, para quem não sabe, gente, a Zux é cliente da GH, tá bom? Um cliente de conteúdo, performance, estratégia, a gente trabalha junto. Mas eu queria saber de vocês, que hoje o papo é sobre vocês. Como que vocês resolvem esse quebra-cabeça de dados quando o cliente chega assim? E aí? Eu acho que, cara, essa é uma excelente pergunta, uma pergunta que acontece muito e acontece todos os dias. É um problema que acontece muito, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Na verdade, se você for analisar a butterfly, a mariposa, né, o desenho ali da mariposa, cara, qualquer um daqueles, e a gente fala muito isso durante todo o conteúdo, cara, qualquer um daqueles itens, ele é calçado em dados, todos eles, né? Todos eles são calçados em dados. E o maior problema, até ouvi de um cliente ontem, um negócio bem interessante, ele falou, cara, não adianta eu ter um mar de dados, assim, ó, e dados realmente, hoje, qualquer plataforma, ela consegue gerar dados para você, qualquer uma, isso é standard da indústria. Então você vai contratar qualquer coisa, você vai contratar, cara, você vai usar o WhatsApp te dá stats, te dá dados, tá? Agora você precisa de alguma forma colocar inteligência nesse negócio, né? Você precisa colocar análise, analytics, que essa é a segunda fronteira, né? E que isso a gente tem. Agora a gente está vendo aí, né, durante a gente está gravando esse programa aqui, a gente está vendo uma hiperascensão das inteligências artificiais, os chat GPTs da vida, Google lançando suas próprias inteligências.
Para que isso? Na verdade, são grandes formas de a gente fazer analytics de dados. Por quê? Porque as pessoinhas, os seres humanos que teoricamente tem que montar os modelos, eles são limitados. Não tem gente suficiente no mundo que consiga montar modelo para todo mundo. Não é acessível para todo mundo montagem de modelo, né? De análise preditiva, por exemplo. Então, esse é um grande desafio para empresas e, claro, a forma com que você endereça isso é intencional. Você tem que ser intencional nos dados que você quer capturar. Antes de você querer analisar um dado, você tem que saber o que você quer extrair dele. Fala, cara, eu preciso saber qual é que é meu tempo médio de fechamento na área comercial. Beleza, eu sei o que eu quero. Agora eu vou olhar o dado, eu vou bater nele, espancá-lo e eu vou tirar esse dado daí de dentro, desse emaranhado de coisas. Senão não adianta. Se eu não sei onde que eu quero chegar, qualquer coisa me serve. Sim. Então você tem que partir do pressuposto de fazer a pergunta correta no início. Então eu fiz a pergunta correta no início, sei o que eu quero a partir do dado, cara, e aí eu vou olhar de maneira intencional para esse dado, né? Eu vou olhar com intenção para ele. E aí eu vou misturar 200 plataformas diferentes, vou montar dashboards, vou montar a planilha. O outcome, na verdade, não importa. O que importa é que eu consiga responder a minha pergunta. Sim, então, é saber, talvez, entrevistar a base de dados, é saber conduzir essa conversa, talvez. Onde que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? É quase aquele pitch de elevador, talvez, um pouco? Cara, eu acho muito legal que dá para fazer uma relação muito interessante, tá? Sabe qual é que é a relação que eu faço? Falei, cara, beleza, tá todo mundo falando do ChatGPT, tá? Sim. Alguém já testou? Para ele te responder alguma coisa, você precisa fazer a pergunta certa. É isso. Para você conversar com uma inteligência artificial que tá todo mundo falando, você tem que fazer uma pergunta correta. Se você quer buscar algo no Google, você tem que fazer a pergunta correta para o Google te dar o dado. E qual é que é o nosso comportamento? No Google, por exemplo, você escreve 2, 3 palavras-chave. Se na primeira página você não viu o resultado que você queria, você não vai para a segunda página, você vai fazer a pergunta de novo. Esse comportamento a gente não imita quando a gente está olhando para dado, né? A gente deveria pensar assim, cara, beleza, o que eu quero com esse emaranhado de coisa? Senão não adianta, qualquer coisa serve. Então, para mim, é agir intencionalmente. Essa é a resposta para dados. Tiagos, e vocês? Eu acho que é isso aí mesmo. No Gustavo resumiu bem. Inclusive, dentro da GH, a gente precisa de muitos dados o tempo todo. É dado que vem em planilha de lá e para cá que a gente vai alimentando, é dado que chega através dos nossos softwares, são dados para gerir nossos times que são complexos, né? Gerir criatividade é algo complexo, então como é que a gente tem isso? Tem dentro dos nossos sistemas, né? Como é que a gente gere também os trabalhos? No final do dia a gente está tendo que fazer perguntas corretas. Eu acho que um ponto-chave é sim montar o outcome disso, que é ter uma dashboard que te traga isso, né? Uma luzinha vermelha, uma luzinha verde piscando e te mostrando esse dado em tempo rápido, para você tomar uma decisão rápida, é importantíssimo também, fundamental, depois de fazer toda essa análise, né? Mas dados, ninguém mais vive sem ter uma análise profunda disso, né, em nenhuma empresa. Então, se tá vivendo errado. Exatamente. E desafio também é que fazer conversar, né? Hoje os dados, muitas vezes as empresas têm eles distribuídos de formas isoladas também, em tecnologias isoladas, em plataformas isoladas. Então a gente vê muito hoje uma dor das empresas é realmente conseguir conectar esses dados e, como o Gustavo e a Connie falaram, dar sentido a eles. Esse é um dos grandes desafios. Se tem muita informação, então é a capacidade de unir e criar uma missão em cima daquela informação, né? Criar realmente um outcome em cima desse dado para gerar um resultado positivo para o negócio. Perfeito. Esse negócio do Palmito, eu acho que é um exemplo muito massa. Ele é muito massa. Cara, dá um exemplo aqui. Você falou das empresas do Brasil, né? Cara, 90% das empresas do Brasil, acho que até um pouco mais, 90 e poucos % das empresas do Brasil são empresas familiares. Sim. Empresas familiares não têm mindset, esse tipo de mindset incutido dentro da sua formação. As novas gerações já estão começando, né? Quando ela faz a nova geração, mas a maior parte ainda não é a nova geração.
Então esse para mim é um exemplo muito legal. Fala, cara, do que me adianta você me dar uma planilha de Excel com 5.000 linhas? Para mim, tô pouco me fudendo com essa porra desse Excel. Eu quero uma página do PPT que diz vermelho, verde e amarelo. Isso é interpretar dado com intenção. Eu dar para ele, cara, ó, isto está ruim, você tem que endereçar com a urgência, porque é um sinônimo, né? Como é que a gente chama isso em design, Palmito, mesmo? É uma semiótica, né? A semiótica de você, bom, beleza, eu já tenho na minha cabeça que o vermelho é uma coisa que eu tenho que endereçar logo, o amarelo mais ou menos, e o verde toca aí que tá tudo certo. Não preciso botar minha atenção nisso. Então isso é interpretar dados. É uma coisa simples como essa, do dia a dia. Beleza, eu recebo um relatório todo dia que eu tenho lá determinadas áreas que eu estou olhando na minha empresa que estão verde, vermelho e amarelo. Simples. Interpretei, transformei elas em actionable stuff. Coisas que eu posso tomar ações em cima dela, porque senão não me adianta. Perfeito. A gente está chegando, caminhando para o final do nosso papo. Eu queria que vocês explicassem, enfim, de forma breve, porque vão lá ler o livro, entendeu? É isso, o momento da propaganda, porque o papo a gente não consegue esgotar tudo numa conversa. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa metodologia que vocês falam no livro, que é a North Star Metric, essa estrela do norte. E como que vocês acreditam que ela traz paz e tranquilidade às empresas? Assim, eu acho que deve ser parecido, me deu a sensação, quando eu estava lendo. Sabe aquela paz quando você preenche o seu planner lá em janeiro do resto do ano? Que você fala, nossa, você nem sabe se vai conseguir cumprir tudo aquilo, se vai mudar no meio do caminho, o que vai acontecer, enfim, o contexto da sua vida, se vai virar de cabeça para baixo, mas só de você preencher e pensar, eu vou chegar lá até dezembro, provavelmente, eu vou tentar cumprir isso ao longo desse ano, me deu um pouco essa sensação de paz e tranquilidade que vocês contam no livro. É por aí? Como é que funciona para as empresas? Exatamente. A North Star Metric, ela vem para fazer uma concentração de energia. Até a gente fala no livro, a gente usa a analogia da lupa. Quando você coloca uma lupa no sol, a lupa tem aquele poder de concentrar energia e até queimar, né? Faz o fogo. E justamente esse é o poder da North Star Metric. Ela faz uma concentração de foco da empresa para um grande objetivo. É um grande número. Muitas vezes ele está ligado ao sucesso do cliente dentro do negócio. Pega grandes empresas de streaming, então eles olham o número de quantidade de assinantes online, enfim. Tu tem um grande número que tu concentra a visão do teu negócio. Você dia a dia acompanha aquele número e ele te dá a paz porque a gente é tendencioso a abrir frentes e criar novas métricas para os negócios que sim são importantes. A partir da North Star Metric eu posso criar métricas complementares, mas eu ter o grande número, que aconteça o que acontecer, é aquele número que eu vou estar de olho. As decisões que eu vou tomar de investimento, as decisões de contratação de time, o quanto elas vão impactar nesse grande número. Por isso da paz, por isso que ela é tão importante na metodologia e é de fato que a gente vê as grandes scale-ups, startups que estão dominando, elas trabalham muito bem isso. E ela é uma métrica, né? Ela é uma métrica que faz sentido para o time inteiro. Normalmente ela está atrelada até o modelo de... se falava muito, né, no modelo de gestão aberta. Isso é mais ou menos uma analogia da North Star Metric. Porque que a gente percebeu assim, ó, é um exemplo legal que eu acho que é do Netflix, tá? É um exemplo massa. Que quando você vai lá, quando você tem os times que estão trabalhando no projeto, aquelas squads multidisciplinares que a gente falou no início, que se organiza todo o processo, elas não estão olhando para a performance individual delas. O objetivo delas é contribuir, nem que seja 0,001% na North Star Metric do negócio. Dando exemplo, se a North Star Metric do negócio é lucratividade, as 5.000 pessoas trabalhando dentro do Netflix com as suas squads separadas,
elas estão olhando para aquela métrica principal. E ela justifica o seu projeto dessa forma. Ela justifica assim, ó, beleza, eu estou fazendo isso aqui, vou fazer um investimento de $300 mil no mês aqui para mexer numa feature específica do software, porque vai mexer em 0,02% a nossa lucratividade na North Star Metric. Então você passa a orientar, como se fosse uma visão de longo prazo, você passa a orientar os times do teu negócio como um todo, para todo mundo olhar para o mesmo lado, para aquilo que é importante dentro da companhia. Isso é definido dentro do planejamento estratégico do ano. Eu preciso fazer todo mundo olhar para o mesmo lugar. Como eu faço isso? Todas as ações que são tomadas aqui dentro têm que ter algum tipo de impacto dentro da North Star Metric. Se não tem, a gente tem que repensar se você precisa fazer essa ação. Ela é uma grande ferramenta de priorização. Perfeito. E em scale-ups elas mudam, às vezes, muito rápido, né, Gustavo? Às vezes é um trimestre que era uma meta, a empresa o produto mudou em um trimestre, muda muito rápido, no outro trimestre, já vamos olhar para outro lugar. A estrela já é outra. É outra. E acontece. E aí muda todo, né? Não tem que ser um transatlântico mudando de direção, tem que ser super rápido, tem que ser mudar, baixou para a empresa toda e todo mundo vai seguir essa meta ainda. Tem que ser rápido. Perfeito. Entendi. Então, acho que talvez ela dê também essa possibilidade de ser mais maleável, de uma empresa ser mais maleável de acordo com as tendências, com as flutuações do mercado. Porque se cada área tivesse uma meta distinta, você tivesse que mexer em tudo isso e reestruturar tudo isso, seria muito menos ágil. Então, acho que vocês concordam que, de fato, todo mundo tem o mesmo objetivo. E se a gente fosse mexer, a gente vai se mexer junto, talvez como, né, a gente vai se mexer em manada, a gente chega muito mais rápido, com muito mais força onde a gente quer, quando a gente faz esse movimento. Acho que é por aí, né? É isso aí, é todo mundo olhando para o mesmo lado. É direção. Você tem um senso de direção, né? Porque imagina uma empresa grande, né? Uma empresa, sei lá, que tenha... Vamos pegar agora a empresa, tem 200 funcionários. Sim. 200 funcionários trabalhando híbrido. Cara, como você consegue alinhar pessoas que não estão juntas, que não estão compartilhando, que não estão conversando, um objetivo em comum? Você tem que ter algo que as pessoas se espelhem, todo mundo trabalha junto, senão você não consegue entregar um resultado, entendeu? Não consegue. Esse é um dos grandes segredos das grandes empresas de crescimento rápido, porque elas focam em crescimento. É tão simples pensar nisso, mas por que uma empresa cresce 300% ao ano ou 500% ao ano? Porque a empresa inteira está com a North Star Metric de crescimento. Esse o caminho. Eu tenho 500 pessoas, 1.000 pessoas pensando em como é que eu faço para esse negócio escalar. É simples. Só que às vezes é tão simples que nem passa pela nossa cabeça, né? Então uma North Star Metric, ela ajuda visão. Eu acho que a gente passou esse papo todo falando várias coisas que, a princípio, parecem muito óbvias quando a gente escuta, assim, sai da nossa boca, mas que, na verdade, não são nem um pouco óbvias se a gente pensa a realidade do empresariado brasileiro e até de outros países, enfim. Acho que a gente está desconstruindo muita coisa aqui juntos, mas nosso tempo está acabando. Eu tenho que liberar esses caras ocupados, porque não dá, né? Não dá, gente, pra prender eles aqui. Infelizmente, vocês vão ter que ler o livro, ou felizmente vocês vão ler o livro e vão descobrir mais coisas sobre as quais a gente não falou aqui hoje. Então, a gente tá chegando no nosso último quadro, que é o Smart Dica, que é o quadro onde a gente fala, os nossos convidados falam dicas para quem quer se aprofundar no assunto desse episódio. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma palestra, um perfil nas redes sociais. Obviamente que a gente vai colocar aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no seu tocador de podcast preferido. Vai ter o LinkedIn, não só da GH, como dos 3 rapazes aqui, para vocês se conectarem, perturbarem eles com as suas dúvidas, com dúvidas sobre o livro. E vai ter uma surpresinha depois aí para quem engajar aqui nesse conteúdo. Quem sabe não chega um livro aí do Brand Tech na sua casa. Mas vamos lá, vamos para a Smart Dica primeiro. O que vocês trouxeram aí pra gente? A cara do Gustavo. Quem começa? Mas eu acho que a primeira dica... Acho que não vale dar a dica do livro, gente. A primeira dica é o livro do Brand Tech. Mas é importante a gente falar um pouquinho do jabá e é um detalhezinho, mas é muito legal do livro Brand Tech mesmo, que no final do livro a gente tem uma ferramenta
que depois você lê todo o livro, você vai respondendo alguns questionários e vai dando uma nota para o seu nível Brand Tech, tá? Então, o nosso Brand Scoring que a gente tem ali, você vai lendo, vai adaptando, e no final desse questionário, que é rapidinho que você responde, tem uma pontuação, você consegue entender em que grau de maturidade sua empresa está em relação ao Brand Tech e o que precisa fazer para melhorar. Então, essa é uma diquinha. Mas, enfim, minha dica real também é esse livro aqui, Gestão de Alta Performance, do Andrew Grove, um cara que é CEO da Intel, e é meio que virou meu livro de cabeceira, porque ele tem, às vezes, quando a gente precisa de alguma resposta operacional, assim, sobre como tocar um negócio, tem várias dicas. Ele faz uma analogia de como criar uma fábrica de café da manhã, que é bem interessante, assim. Então tem várias coisas meio que explicadas for dummies, mas muito profundas, e é a minha dica, Gestão de Alta Performance. Obrigado, Yasmin, pelo espaço aí também, foi super bacana. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo, eu tô saindo daqui aprendendo. Eu levei uma coça, na verdade, de vocês aqui, com tanta informação. Mas vamos que vamos, acho que é todo dia uma porrada diferente. Vamos lá, quem dá mais? Eu tenho esse é tipo um quiz, né, que a gente tem no livro impresso, né, e a gente tem online também. Se a galera quiser, depois procura Brand Tech Scoring. Procura no Google aí que vai achar, dá para fazer online também. Mas eu gosto muito de espalhar aquilo que eu aprendi vivendo no Vale do Silício por tantos anos. Eu morei lá por um bom tempo, voltei de lá ontem, inclusive, e ontem mesmo. Então foi um momento que eu acho que a cultura do Vale, ela vale a pena as pessoas, os empreendedores, enfim, qualquer um que queira avançar na carreira, entender um pouco. E para conseguir entender um pouco dessa vibe que tem lá, que é difícil de explicar, é difícil colocar em palavras, que é uma vibe, é literalmente uma vibe que acontece naturalmente lá. Tem um livro que eu acho muito legal que chama A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, que foi, até então, o CEO do Netflix, que fala um pouco dessa cultura das pessoas, fala um pouco de North Star Metric, fala um pouco de como é que eles trabalham com isso, e fala um pouco da cultura, de como eles conseguem transformar pessoas nesses times de alta performance, nessa organização, nessa máquina de simplesmente compartilhar conhecimento com todo mundo. Isso, para mim, é uma das coisas que eu mais fiquei impressionado lá. As pessoas, você pergunta, as pessoas compartilham, não tem segredo. Você tá lá, cara, você tá lá com um outro empreendedor, o cara pode ser teu concorrente, você pergunta, cara, como é que você resolveu esse problema? Ele vai abrir na tua frente o código e vai falar, cara, tá aqui, se quiser copia, azar. E isso é uma cultura que eles têm lá que a gente precisa aprender um pouco mais. A gente vai melhorar muito no ambiente de negócios, tanto no Brasil quanto internacionalmente, ser mais competitivo internacional quando a gente aprender a compartilhar mais informação entre as pessoas que já trilharam, que já experimentaram, que já erraram, entendeu? Errou, beleza, tá tudo certo, voltou, fez de novo e compartilha o erro, né? Isso vai ajudar provavelmente outra pessoa a não cometer o mesmo erro. Então isso para mim é uma questão importante. A regra não tem regras. Maravilha. E a minha dica é que os conhecimentos que você adquire, até você falou da nossa experiência internacional também, para mim um grande aprendizado que eu recomendo, que eu vivi em Colômbia, quando você tiver a oportunidade de realmente encontrar uma fonte de informação que você se identifica, que seja valiosa para o seu negócio, que você use todas as energias que você tiver no teu corpo para pegar aquele aprendizado e aplicar. Porque é uma tentação para a gente ler um livro, acessar um material legal, fazer um curso e na semana seguinte deixar a vida levar a gente, né? Deixar a vida me levar e deixar o conhecimento dentro da gaveta, sabe? Para mim a dica é essa, sabe? É que quando você tenha acesso a um grande conteúdo de valor, que você acesse, e é difícil, a gente é muito bombardeado de informações que não são tão interessantes, mas
às vezes a gente tem a sorte de se conectar, assim como a gente teve com grandes autores, com grandes especializações, que você pegue ela e realmente transforme em entregáveis. E o Brand Tech é, de certa forma, isso que a gente fez. Ele é a consolidação de muita coisa que a gente aprendeu nesses mais de 15 anos, e a gente tem muita ferramenta legal ali dentro, muita coisa massa, que justamente é esse exercício que a gente fez, de pegar algo legal, transformar num livro, aplicar as metodologias nos clientes, transformar em entregável resultado de fato. Esse, para mim, é o grande recado. Caramba, fechando o papo com chave de ouro. Nossa, gente, eu tô agradecidíssima aqui por esse papo. Acho que eu fiz uma viagem aqui, a gente faz às vezes viagens cósmicas, viagens, seja lá de qual forma, às vezes a gente não precisa nem fisicamente ir para algum lugar pra gente dar uma viajada. Eu confesso que aqui hoje eu dei uma boa viajada com vocês, diretamente, peguei o trem e fui direto ali pro Vale do Silício. Foi muito interessante o nosso papo. Eu agradeço muito o tempo de vocês que têm uma agenda aí concorrida, conseguirem estar os três aqui juntos hoje para contar um pouquinho de como é que foi idealizar esse livro, um pouco da história de vocês, enfim, desse relacionamento aí profissional e de mentes aí de muitos anos. E fico muito feliz de vocês poderem compartilhar aqui com todo mundo como é que surgem as boas ideias de vocês. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo Smart Data Talks. Obrigado, Yasmin. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Valeu.